Bom, a partir de agora, existe uma campanha nacional em defesa do Cerrado que acaba de lançar o livro Saberes dos Povos do Cerrado e da Biodiversidade, que é um compilado de artigos publicados a partir de encontros virtuais promovidos pela campanha. E para saber mais sobre esse assunto que está atrelado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós estamos falando do 15, que é a vida terrestre, e por isso, faz parte dos 17 Objetivos, faz parte da nossa responsabilidade, faz parte da sua responsabilidade. O Sistema Sagres apoia a Agenda 2030 da ONU através do Pacto Global de Mídia, onde nós e mais de 100 empresas de comunicação apoiamos editorialmente a Agenda 2030. E para saber mais sobre essa campanha e também sobre o livro, nós recebemos, a partir de agora, no nosso Sagres em Tom Maior, a coordenação executiva da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, a assessora da organização não governamental Action Ed, Helena Lopes, e a articuladora da Comissão Pastoral da Terra do Cerrado, Valéria Santos. Primeiro, seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Valéria. E também a Helena Lopes. Eu acho que eu me embananei tudo para falar o nome certo da organização, mas seja bem-vinda, viu, Helena? Enquanto a gente tenta restabelecer o contato com a Helena, eu vou conversando com a Valéria. E, Valéria, eu queria saber um pouco mais sobre essa ideia, essa proposta, esse livro. Explica mais sobre esse tema, por favor. Então, o livro, ele é resultado, um produto de uma ação, de um trabalho direto com as comunidades tradicionais do Cerrado, A campanha já há um tempo tem todo esse trabalho, de acompanhamento junto às organizações que compõem a campanha, as comunidades e povos tradicionais do Cerrado. E aí, nesse período de pandemia, com o isolamento, distanciamento social, ficou difícil, ter os encontros, as oficinas, as rodas de conversa. E para manter esse diálogo, esse pé no chão da própria campanha junto às comunidades, foi realizada uma série de bate-papos com os povos do Cerrado, trazendo aí diversas temáticas que fazem parte do dia a dia, das lutas, da caminhada desses povos. Então, o livro, ele é resultado, dessa série de bate-papo, desses depoimentos, desses povos do Cerrado. E vem desde as mulheres quebradeiras de coco babaçu, dos geraizeiros, dos pescadores, e também dos povos indígenas e quilombola do Cerrado. Então, o livro ele vai trazer toda essa memória, essas falas desses povos durante esse período de bate-papo. E, Valéria, que tipo de conteúdo que compreende essas falas? Fala da cultura, fala da história de vida, fala sobre os costumes. Qual que é a temática? Quem está interessado em entender e conhecer um pouco mais do trabalho que vocês desenvolveram, que tipo de expectativa eles podem ter desse trabalho? Não sei se a Helena já restabeleceu, quiser responder sobre não, Eu estou aqui, Val. Não sei se vocês estão me ouvindo agora. Agora estamos ouvindo, Helena. Ah, que bom, gente. Essas coisas do mundo virtual, desculpem aí. Faz parte. Desconectado. Faz parte. Faz parte no presencial, faz parte no virtual. Isso aí não é uma realidade distante nossa, não. Então, já que a Helena está conectada, já está à disposição, eu queria que você contasse um pouco sobre o conteúdo, que tipo, a mensagem que está dentro, as pessoas, que tipo de conteúdo quem está se interessando pelo livro vai encontrar e pode ter expectativa de encontrar. Ótimo. Sim, primeiro acho que agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com quem está assistindo. É uma alegria e uma responsabilidade enorme também partilhar um pouco sobre o Cerrado
e especialmente sobre os povos e comunidades dessa região enorme, super diversa. O livro, né, Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, na verdade, ele pode ser considerado uma singela homenagem aos diferentes povos e comunidades do Cerrado, como são os indígenas, os quilombolas, as quebradeiras de coco-babaçu, os vazanteiros, os assentados da reforma agrária, as apanhadoras de flores sempre vivas. Essa diversidade de nomes dos povos e comunidades, na verdade, ela diz respeito às muitas conexões estabelecidas entre os povos e os muitos cerrados, né? Os cerrados das chapadas, dos vales, das beiras dos rios, o chapado das veredas, o cerrado das veredas, desculpa. O livro, ele fala especialmente sobre vida, né? Na verdade, sobre como que esses povos e comunidades têm constituído por gerações práticas de convivência com o cerrado, ou seja, práticas que tratam da conservação da biodiversidade que existe nessa região e como que, ao mesmo tempo, essas práticas, né, por exemplo, como é o caso da prática da agricultura, na verdade, ela enriquece o cerrado através da relação entre plantas da agricultura e plantas nativas. As práticas de extrativismo sustentável, por exemplo, né, que são desenvolvidas pelas quebradeiras de coco-babaçu, nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará, elas estão alinhadas com uma ecologia de saberes, ou seja, uma ciência daquele lugar, né, que permite compreender, por exemplo, a época de colheita dos frutos, a identificação das palmeiras, os diferentes processos necessários para o beneficiamento do coco ou de outros produtos derivados. E as quebradeiras, né, só para a gente ter um exemplo do que é que a gente está falando de modos de vida tradicionais ou de comunidades e povos do Cerrado, além dessa coleta do babaçu, elas coletam outros frutos do Cerrado que compõem a base alimentar, que garantem a segurança alimentar e a geração de renda por meio da comercialização. Esse é né, o modo de vida das quebradeiras é um dos modos de vida do Cerrado, ou seja, essa combinação muito sutil, né, Valéria, entre pessoas e natureza, que no livro a gente chama também de sociobiodiversidade. E um eixo fundamental dessa publicação é que a conservação do cerrado, né, ou seja, a proteção do cerrado e da biodiversidade que existe ali, ela só é possível com os povos e comunidades do cerrado, porque são essas pessoas que há gerações têm garantido o cerrado de pé, né, como a gente gosta de dizer na campanha, né? Porque a forma de vida desses povos e comunidades, ela depende do cuidado do cerrado. Embora a gente saiba que cotidianamente esses povos e comunidades têm encontrado desafios enormes, né, como expulsões, grilagem das suas terras e territórios e múltiplas violências que são empenhadas por setores que, ao contrário, têm devastado o cerrado, né? Isso explica por que hoje mais de 50% do cerrado dessa região já foi devastado, porque existe uma pressão gigantesca de interesses empresariais, que estão interessados, na verdade, em destruir o cerrado e substituir por um modelo hegemônico de produção, sobretudo agrícola, né? E quando a gente entende os modos de vida das comunidades, dos povos do cerrado, a gente consegue compreender como que a destruição da região é também a destruição desses povos e vice-versa, né? Como que conservar o cerrado só é possível na relação com esses povos. E nesse ponto desse aspecto, desse conceito de vida, me chamou a atenção num material que a produção me encaminhou sobre o tema, mas para poder fazer essa pergunta, eu quero convidar todo mundo a acompanhar um VT, uma participação, para entender um pouco como é que funcionou os encontros virtuais. Vamos acompanhar. Hoje é dia de contarmos uma história de saberes, riquezas e resistências. Na verdade, são histórias no plural, porque são muitas. São mulheres, jovens, homens, anciãs e anciões. É sobre aqueles que chegaram ou estão chegando e também sobre aqueles e aquelas que nos deixaram, nossos ancestrais. São quebradeiras de coco, pescadores, indígenas, geraizeiros, quilombolas, camponeses. Os verdadeiros guardiões e guardiãs da biodiversidade. Precisamos falar sobre os povos do Cerrado. Aí está um pouco da ideia, né, que vocês estão comentando. A gente transforma um pouco em imagem o que vocês estavam comentando nas respostas. E o que me chamou a atenção? Tem um trecho
né, da Socorro Teixeira, que ela diz: nós somos a biodiversidade. O que está além desta frase? A frase de ser biodiversidade, o que está além desse contexto, dessa afirmação da Socorro, que é uma das quebradeiras que vocês entrevistaram nesse material? Que a gente precisa aprender dessa frase? Hein, Valéria, Helena? Os povos têm um modo de vida muito ligado à conservação do cerrado, né? A conservação da biodiversidade. Então, quando o Socorro fala que eles são a biodiversidade, porque seus modos de vida estão muito entrelaçados com esse cerrado em pé, né? E só há biodiversidade do cerrado aonde tem esses povos, esses territórios, né? Então, Socorro, ela fala que, por exemplo, a palmeira do Babaçu é a mãe palmeira. As quebradeiras de coco falam isso, porque a palmeira é que alimenta as mulheres e suas famílias, né, no dia a dia, é quem possibilita a geração de renda, né? Mas também muito aprendizado que esses povos têm com toda essa biodiversidade do cerrado, né? Desde as flores sempre vivas, do capim dourado, né? Da relação que os pescadores têm com os rios, né? Que os indígenas têm com o solo, com os campos, com as florestas. Então, se a gente olhar bem, né, para esses pouco menos, né, assim, pouco menos de 50% que a Helena fala que ainda tem de cerrado, ainda é nas áreas que estão esses povos, né? Onde esses povos vivem é onde existe biodiversidade. Por isso ele diz, nós somos a biodiversidade também fazemos parte dessa biodiversidade, porque eles convivem e conservam, né? E vão aprendendo no dia a dia. Seus modos de vida estão muito entrelaçados, né? Com as águas, com as terras, né? Com o próprio bioma em si, com o próprio cerrado, né? E, Helena, uma pergunta que eu sempre faço para todos os, vou dizer assim, os líderes, né, aqueles que se envolvem, que se engajam na preservação do cerrado, do meio ambiente, é o seguinte: o tom de alarmista parece que não funciona mais com as pessoas para que elas se preocupem com o cerrado, com o meio ambiente, com a Amazônia, com o Pantanal, né? Dizer que vai acabar, que vai morrer, que tem fim, parece que é uma percepção que a humanidade ela apreende e esquece, apreende e joga fora. Esse tipo de trabalho que vocês desenvolvem, contando história, saindo um pouco desse tom de finitude e indo para a riqueza que existe no lugar e que a gente precisa preservar, é o tom hoje mais adequado para conscientizar as pessoas a entender da importância do cerrado, da importância das águas, da importância de se preservar o meio ambiente? Olha, se é o tom mais adequado, eu não tenho certeza plena de afirmar, mas o que a gente tem buscado fazer, né, e eu acho que esse momento de pandemia tem ensinado muito nesse sentido, é de como que a gente se alimenta do que a gente chama talvez de anúncios, né, daquilo que consegue emanar boas ideias, daquilo que consegue emanar a vida cotidiana dos territórios, que consegue emanar as práticas e fazeres dessas pessoas. Eu acho que talvez o que é a potência da campanha nacional em defesa do cerrado, que se expressa nesse livro, é exatamente essa capacidade de combinação entre anúncios e denúncias. Porque o que a gente está mostrando, por exemplo, nesse livro, né, Saberes dos Povos e Biodiversidade, é como o cotidiano dessas populações, né, como que a forma como elas cuidam da natureza, a forma como que elas cultivam seus alimentos e garantem a alimentação das suas famílias, é fundamental tanto para elas, para se reproduzirem, mas para o nosso país de uma forma geral.
Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tenta trazer é que esses modos de vida tão fundamentais para a conservação do Cerrado, essa região enorme do nosso país, eles estão constantemente ameaçados. Então, o que a gente tenta fazer, né, Valéria, eu acho que é um pouco essa conexão, assim, de como que modos de vida tão essenciais, eles estão conseguindo resistir, verdadeiramente, eu acho que é essa palavra, né, eles conseguem resistir e transformar essa resistência em existência cotidiana, ao mesmo tempo que eles estão sendo constantemente ameaçados. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente anuncia toda a vida que cabe nessas práticas desses povos e comunidades do Cerrado, a gente precisa ficar muito atento que isso está o tempo todo numa tensão muito grande, né, por setores que estão interessados, ao contrário, na privatização do Cerrado, na tomada desse território. Então, eu acho que saber combinar essa lente do anúncio, né, do que emana de tão bonito, né, o vídeo que você mostrou aqui, mostra essa beleza cotidiana dos povos e comunidades, mas a gente tem que trazer sempre essa relação de poder que existe, que esses povos estão enfrentando, né, tentando demonstrar essas duas coisas. Então, acho que a gente tenta emanar a vida para que as pessoas também entendam que quando a gente está falando do Cerrado, de conservação do Cerrado, a gente está falando que são essas pessoas que a gente precisa apoiar, que a gente precisa compreender os modos de vida. Quando a gente fala o Cerrado, a gente, assim, eu digo a campanha, né, de uma forma ampla, o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. O que isso quer dizer? Que a água da chuva, ela infiltra nas chapadas e no solo profundo ali do Cerrado, né, formam verdadeiros rios de profundidade. E que são esses povos e comunidades que entendem da ecologia, dessa entrada da água, dos ciclos hidrogeológicos. Então, que a gente precisa realmente aprender com esses povos e, ao mesmo tempo, compreender as ameaças cotidianas que eles estão enfrentando. Então, um pouco assim que eu vejo. Helena e Valéria, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho. Eu queria só que vocês explicassem como é que faz para comprar, onde que está disponível, qual o valor, para que as pessoas possam colaborar com o trabalho de vocês. Então, o livro ele é gratuito, está disponibilizado no site da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, né? Pode acessar a biblioteca da campanha e baixar o livro gratuitamente, né? E, além desse livro, tem vários outros materiais que a campanha está publicando. Também está disponível os links para acessar o bate-papo, né? A série de bate-papo dos povos do Cerrado, e uma diversidade de materiais sobre o Cerrado, né? O livro, ele traz toda essa riqueza do Cerrado, porque o Cerrado, e a ideia da campanha, através desses materiais, e trazer esses depoimentos das comunidades, o Cerrado, historicamente, ficou invisibilizado na história do país, né? Então, trazer essas riquezas de modo de vida é uma forma de dar visibilidade a esses povos, né, que tanto têm aí a contribuir com a sociedade brasileira, né, conservando o Cerrado, conservando o berço das águas, que é o Cerrado, e que é um importante bioma a ser conhecido por todos, né? Até mesmo que para conservar, para ter o engajamento, é necessário conhecer. E os nossos livros didáticos, eles ainda são muito falhos nesse sentido em relação ao Cerrado. Não traz a profundidade e contribuição que esse bioma tem para o Brasil e para vários países da América Latina. Então, por isso, esse esforço da campanha de produzir materiais, produzir conhecimento, trazer a voz dos povos, né, esses saberes dos povos para todos nós, né? Então, quem tiver interesse pode entrar no site da campanha, acessar o livro, acessar os depoimentos das comunidades, mas também uma outra diversidade de materiais, né? E todos gratuitos, é só chegar lá, acessar e baixar e fazer leitura. Compartilhe também. É importante que esse material chegue em várias mãos. Nós vamos fazer a nossa parte. Está belíssimo, gente. É bastante ilustrações, né? Trazendo mesmo os modos de vida, desde as narrativas das comunidades até de imagens que ilustram esses modos de vida. Muito bonito mesmo. Ao olhar o livro, com certeza o leitor vai ficar muito animado a ler até as últimas páginas. Eu acredito. Helena, Valéria, muito obrigado pela disponibilidade, por compartilhar esse conhecimento com a gente, e tenho certeza que da nossa parte aqui da Sagres nós também vamos compartilhar e ajudar a disseminar
o trabalho de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Nós acompanhamos aí a entrevista com a assessora da ONG Action Aid, Helena Lopes, e a articuladora da Comissão Pastoral da Terra do Cerrado, Valéria Santos, e a gente falando sobre o livro Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, daqui a pouco disponível no sagrosonline.com.br.